Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O podcast O Marqueteiro conecta inovação e conhecimento, desmistificando o marketing e inspirando gestores, empreendedores e estudantes. Com convite de excelência, promovemos debates que transformam desafios em oportunidades, fortalecendo a visão estratégica no mundo dos negócios. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a Masterclass vai tratar do tema O Poder dos Dados, como o Big Data e o sistema de informação pode ajudar as organizações, como deve ser estruturado, quais são os desafios, né, de trabalhar com Big Data, sistemas de informação de mercado. E para tratar desse assunto, em nossa Masterclass, o convidado é Fábio Adiron. Eu vou fazer uma breve apresentação do Fábio, depois ele vai ficar à vontade para complementar. Ele é marqueteiro, com orgulho. Nós até estávamos conversando sobre isso, né? Sobre essa forma de tratar o profissional de marketing, de marqueteiro, muitas vezes de forma pejorativa, né? E que ele já se colocava dessa forma alguns anos atrás. Ele atuou como executivo em empresas como NET, Sharp e VR, e atualmente é consultor e professor focado em marketing com dados. Também é estudioso do pensamento complexo e já publicou 3 livros sobre o tema, que depois eu quero que ele fale um pouco desse material. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso canal. Na verdade, sou eu que agradeço o convite. É um prazer estar com você e com o seu público. E eu acho que é um tema que, vamos dizer assim, é antigo. Ele continua não, eu diria que ele está ficando cada vez mais importante, mas que ainda tem alguns mesmos problemas de quando eu comecei nessa história. Pra você ter uma ideia, o primeiro banco de dados para marketing que eu montei foi em 1991. Opa! Na Sharp. Tá? Aquelas coisas que a gente programava em Clipper, coisa que provavelmente quem está ouvindo aqui não faz nem ideia do que seja. Exatamente. Tá? E desde então trabalhei em outras empresas e tenho trabalhado com isso como consultor já há 20 e poucos anos. Então, eu acho que sempre é um assunto que é bom voltar nele, porque sempre tem algumas coisas que ficam meio esquecidas. E é importante falar, né, Fábio, que tem uma diferença muito grande entre banco de dados e bando de dados. Sim. Muitas vezes a empresa acumula um conjunto de informações, compra sistemas e vai acumulando, né, estas informações. E hoje em dia tem uma questão ainda nesse aspecto, que é tratar isso dentro da Lei Geral de Proteção dos Dados, então tem que ter toda uma questão de segurança, Sim. mas também é necessário todo um trabalho de higienização, de limpeza dos dados, de atualização dos dados, justamente para que não se transforme num bando de dados. E também é fundamental que estas informações elas estejam linkadas às ações que a empresa queira desenvolver, porque senão, né, vira um gasto que a empresa tem, porque custa caro manter os dados atualizados e higienizados, sem trazer os resultados que um banco de dados, um Big Data ou qualquer sistema de informação pode propiciar para as organizações, né? Vou pegar assim, da sua fala, eu anotei 3 coisas aqui. A primeira delas é aquela que talvez seja a mais óbvia e a menos considerada, tá certo? É que toda estratégia de dados, de digital, porque quando a gente fala em dados, a gente está falando de digitalizar o negócio. O digital, na verdade, vem de dados, não vem da internet. Ele deveria partir de uma estratégia.
tá certo? Sim. Então, se eu não sei para que eu estou juntando, tratando, processando dados, eu não tenho um objetivo específico para isso, na verdade eu estou perdendo tempo, dinheiro e energia, tá? Então, assim, vale para todo mundo. Quer dizer, antes de começar qualquer coisa, antes de comprar qualquer coisa, antes de investir em software, investir em consultoria, investir em qualquer coisa, as pessoas deveriam dizer assim, aonde eu quero chegar com esses dados? Qual que é o meu objetivo? É vender mais? É reter cliente? É melhorar processos? O que eu pretendo com isso? Tá? A segunda, quando você falou aí de qualidade de dados, nós estamos em 2025 e a gente ainda se depara com bancos de dados em empresas que não são pequenas, não são empresas de fundo de quintal, tá certo? Que estão cheios de inconsistências, de duplicidades, de erros de campos numéricos com caracteres alfa misturados nessa coisa, tá? Assim, eu diria que isso, a essa altura do campeonato, é uma coisa assustadora. Tá? Eu tenho uma parceria com uma empresa que faz modelagem, eles trabalham com machine learning, redes neurais e coisas do tipo. A percepção deles, a contagem deles, é que em cada projeto eles gastam de 60% a 70% do tempo do trabalho deles arrumando os dados. Só para depois disso, efetivamente, pensar em que ferramenta que eu vou usar, que modelo matemático, estatístico que eu vou usar, mas assim, mais da metade do tempo, bem mais da metade do tempo, é arrumando os dados que eles recebem. E o terceiro ponto aí, que eu acho que talvez seja hoje o bastante crítico, principalmente em tempos de inteligência artificial e principalmente de hype de inteligência artificial, é a questão de segurança. Tá? A gente tem LGPD, a gente tem questões de privacidade, a gente tem interesses da empresa que esses dados estejam seguros e dentro de uma certa privacidade, e ao mesmo tempo eu já ouvi um belo dia uma pessoa falando assim, não, outro dia eu peguei o banco de dados e coloquei no chat GPT para ele fazer uma segmentação. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, perguntei, e o seu compliance está sabendo isso, que você carregou a sua base no chat GPT? Então, acho que isso são 3 pontos bastante significativos. Se eu sei saber para o que eu quero com os dados, ter os dados organizados e estar dentro da segurança que seja necessária para cada situação. Tá? E isso serve para micro, pequena, média, grande, gigante empresa. Tá? Vamos lá, deixo com você para depois eu continuar a falar mais. Não, Deixar aqui eu falo sem parar, tá? E é interessante, né, Fábio, porque você está colocando algumas questões, por exemplo, né, essa questão de você ficar muito tempo trabalhando os dados e pouco tempo utilizando os dados. E essa pirâmide tinha que ser invertida, né? Eu teria que ficar 80% do meu tempo utilizando os dados do banco de dados e 20% do tempo cuidando da manutenção, cuidando da higienização, né? Eu falo higienização, eu estou tratando para os nossos ouvintes aqui de tirar dados duplicados, repetitivos, com falta de informação, né? Porque às vezes na hora de digitar a informação falta o DDD do celular, falta o finalzinho do e-mail, ficou faltando uma letra, ou a letra está errada. Enfim, faltaram dados, o nome da pessoa errada, que é um absurdo, né? Que em 2025
ainda as pessoas erram, né, na hora de digitar o nome, de cadastrar, não se tem o cuidado, né? Porque o banco de dados, ele funciona como se fosse um coração, ele recebe informação de vários pontos de contato que a empresa tem, tanto internos quanto externos, e ele depois bombeia, trabalha, trata esses dados e bombeia para as áreas, para que elas possam tomar decisões, né, mais assertivas, mais eficientes, mais eficazes. O banco de dados em si não é nada, né? O que vale é a qualidade de informações que chegam até o banco de dados e a capacidade da empresa direcionar esses dados para as áreas de competência, né? E o que você coloca no discurso, né, nessa reflexão inicial, é que aparentemente essas coisas continuam acontecendo, né? Continua tendo problema de limpeza dos dados, de higienização, de tratamento. Você vê, quando eu lancei um livro em 2001, que já faz um bom tempo, foi um livro sobre CRM, foi um dos primeiros livros brasileiros, né, de autores nacionais que tratavam de CRM, nós já falávamos do o quanto era importante você tratar o marketing da privacidade, ou seja, de você tomar cuidado com as informações, pedir autorização do consumidor ou do público, né, que interessava para a empresa para o uso, para a análise das informações, coisas básicas, né? Quer dizer, você cuidar dos dados, ter responsabilidade sobre essas informações, ter ética, isso já se falava lá há décadas atrás, né? E parece que hoje mudam os nomes um pouquinho, chamam de coisas diferentes, mas voltamos a tratar das mesmas coisas. Assim, e tem algumas coisas, né? Porque a gente está falando assim, esses são os dados do cliente. Mas, na verdade, os dados do cliente não se limitam, tipo assim, a um cadastro. Eles começam a ser significativos quando eu tenho, junto com eles, um histórico de transações desse cliente comigo e eu tenho o histórico de campanha desse cliente comigo. Ou seja, eu mandei um e-mail e você abriu e você clicou. E eu comecei a identificar assim, quando eu faço uma oferta de preço, ele não dá nem bola. Quando eu faço uma oferta de valor agregado, ele se mexe. E por quê? Porque, vamos assim, apesar de assim, da gente estar há décadas, tá certo? Com tecnologias de centralização de dados, você ainda tem muita descentralização, assim, falta de conversa entre os bancos de dados da empresa. Então, por exemplo, você tem a ERP que não conversa com CRM, que são os dois grandes agregadores de dados, tá certo? No fim do ano passado, meio do ano passado, eu participei de um seminário que era a respeito de IoT, Internet das Coisas. E era muito a respeito de tecnologia para uso de ferramentas de internet das coisas dentro de indústrias. E a grande dificuldade do uso dessas tecnologias, isso declarado pelos fornecedores de ferramentas de IoT e pelos usuários de ferramentas de IoT, é que o IoT não conversava com o ERP. Tá? Assim, eu falei, eu olhei e falei assim, como assim? Eles estão gerenciando, eles estão fazendo a gestão dos mesmos processos. Como que eles não conversam entre eles? Isso ainda tem bastante coisa, porque, vamos dizer assim, a gente tem nisso problemas culturais, a gente ainda tem aquela história do cara de tecnologia que é o xerife dos dados e não deixa ninguém mexer. Então, não misture esses seus dados, de cadastro de cliente com o meu sistema onde está o estoque financeiro, etc, etc, etc. Esse é um. E a gente ainda tem, por incrível que pareça, muito dado perdido em planilhas e caderninhos e blocos de anotações de vendedores. Ou seja, o cliente é meu, não é da empresa.
E, portanto, tem algumas informações que eu não vou subir para o CRM. São duas culturas que continuam convivendo no meio de toda essa nossa evolução tecnológica. Porque, assim, se você não tem dados minimamente bem tratados, você não põe para funcionar direito um processo de automação de marketing. Você não consegue fazer com que o CRM te gere novos negócios. Tá certo? E mais, assim, nós estamos falando assim, nós vamos colocar agentes de inteligência artificial agora na operação da empresa, no marketing. Se os dados não estiverem arrumados, o agente de inteligência artificial vai soltar um monte de besteira. E aí, sabe o que vai acontecer, né? O que geralmente acontece. Você implanta, você põe, os dados são maltratados, sai besteira, e aí a pessoa do lado fala assim, esse negócio aí não funciona mesmo. Esse tal de CRM não funciona. Esse marketing com dados não funciona. E daqui a pouco eles vão dizer assim, a inteligência artificial não funciona. Claro, você põe porcaria de dado para dentro, ela não vai funcionar mesmo. Sim. Então, vamos dizer assim, e sejam quais forem e é por isso que eu estava comentando que assim, o pessoal que trabalha com machine learning, redes neurais, eles gastam mais tempo arrumando os dados, porque senão eles sabem que o resultado do trabalho deles no fim vai ser uma porcaria. Então, vamos dizer assim, é um pré-requisito para eles entregarem um trabalho de qualidade. Pois é. E é interessante, né, Fábio, porque se você for olhar, o discurso de todas as empresas hoje em dia é o mesmo. É colocar o cliente no centro das decisões da empresa. Isso é muito bonito. E colocar o cliente no centro das decisões da empresa, parte disso que você disse, né, que é importante ter informações sobre essa pessoa para você poder colocar ele no centro, desenvolver ações, cada área dentro da sua competência, desenvolver ações que possam melhorar, né, a relação com esse cliente, pode atender melhor a sua necessidade, despertar melhor os seus desejos, né, estar de acordo com as expectativas, eliminadores do cliente. Então, isso significa colocar o cliente no centro das decisões. E aí você precisa, de fato, de informações. Uma parte dessas informações, elas estão dentro da empresa, né? Talvez a informação mais importante, né? Eu tinha um professor que dizia, as informações, as melhores informações, os melhores dados já estão dentro da empresa. E eles são melhores porque você tem e o seu concorrente não tem. Porque os outros, os externos, você pode ter, você pode adquirir, mas o seu concorrente também pode. Então, os melhores dados são aqueles que você tem na empresa, porque são dados que você, teoricamente, não compartilharia com o seu concorrente, né? Depois que você organizou os sistemas internos, que você capturou informações, e já daria para fazer muita coisa, né, só com os dados internos, né? Daí o ERP que você comentou, né, de estar bem ajustado para que essas informações migrassem. Aí você partiria para buscar e adquirir informações do que estão nos pontos de contato, pesquisas de mercado, benchmarking que você possa realizar e que, de fato, compõe um sistema de informação de mercado. Porque sistema de informação de mercado não se restringe apenas a um banco de dados, né? Também envolve o desenvolvimento de pesquisa, né? de benchmarking e assim por diante. E aí, a partir destas informações, entraria o que você disse, bons analistas que pudessem transformar esses dados em conhecimento, nem informação, porque informação não faz muita coisa com ela. O importante é você transformar isso em conhecimento para que a empresa possa melhorar os seus produtos, as marcas, né? Posicionar melhor a sua marca, segmentar melhor a sua marca, apresentar diferenciais competitivos, montar uma estratégia de precificação adequada, né, que não canibalize o mercado, enfim. E aí tem todos os desdobramentos de marketing e de gestão, né? E isso é um processo longo, né? Que não se restringe
apenas a compra de um banco de dados ou de qualquer tipo de sistema de CRM ou ERP ou qualquer outro sistema que possa servir para trabalhar melhor a relação com o cliente, né? Você sabe que assim, em duas empresas que eu trabalhei, na Net Brasil e depois na Vale Refeição, eu fui contratado para montar uma área de informações de mercado, ou informações de marketing, o nome que se dava. E para mim, essa área estava estruturada em cima de, o banco de dados de marketing, informações de mercado que a gente compra públicas aí disponíveis, tá certo? News, o que for aí. Pesquisa. E a quarta área era de estatística. Por quê? Porque, vamos dizer assim, o melhor dado que eu tenho está dentro de casa. Inclusive porque ele permite que eu compare a minha realidade com aquela que a pesquisa externa ou interna, ou aquela que a Nielsen ou qualquer outro fornecedor de dados do mercado está dizendo. Para eu saber, assim, em relação ao mercado, aonde estão os meus pontos fortes e fracos. Sim. Certo? Agora, também eu falo que eu não lembro exatamente quando foi que o Kotler escreveu ou publicou lá o livro dele, eu sei que acho que foi nos anos 60 ou 50 e qualquer coisa, e desde lá ele colocava lá, já na definição dele, que marketing era você entender o mercado e buscar soluções para atender essa necessidade do mercado. E a gente já passou por décadas aí de gente falando de foco no cliente, foco do cliente, mudando os nomes, como você mesmo comentou, dando nomes bonitos e novos para as mesmas coisas, tá certo? Mas, por exemplo, uma das disciplinas que eu dou aula é Customer Experience. Tá? E uma das primeiras discussões das minhas aulas de Customer Experience com os alunos, e geralmente é gente de diversas empresas diferentes, é a respeito dessa história de foco no cliente. E aí eu tenho lá um checklist para eles se colocarem lá e falar assim, foco no cliente é isso, 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 isso. O que vocês fazem? E aí você descobre que eles não têm foco no cliente nenhum. O foco está no produto, porque a empresa tem um produto tradicional de 50, 60 anos, tá certo? Eu já prestei consultoria para uma empresa que mantinha no mercado um produto, determinado produto, fabricava, comprava matéria-prima, fabricava, distribuía, que estava completamente ultrapassado, que ninguém mais usava. Mas eles não tiravam o produto da grade de produtos que eles tinham para vender, porque aquele tinha sido o primeiro produto que a empresa criou e foi como ela surgiu. Tipo assim, eu falava assim, isso aqui é o produto nostalgia, né? Vocês não vendem nada, mas assim, vocês falam assim, nós ainda temos essa coisa aqui. Então, na verdade, a maioria das pessoas não estão focadas no cliente, elas não vão ouvir o cliente pessoalmente, elas não vão até o ponto de venda, e quando eu falo ponto de venda, pode ser o ponto de venda físico, digital, assim, eu conheço, já vi aluno falando assim, eu não frequento a rede social A, B ou C, porque eu acho que ela é muito brega. Eu falo assim, mas você vende lá, não é? Assim, não, a gente faz anúncio, a gente vende. E como é que você entende o funcionamento da rede para direcionar a sua comunicação para lá, se você não vai lá e olha como é que é? Eu lembro, nossa, uma das primeiras aulas de marketing que eu tive na faculdade, o professor falava assim, não existe marketing se você não encostar a barriga no balcão. E na época era barriga no balcão mesmo, porque na época era tudo físico, tá certo? Mas por isso que eu falo assim, você também tem que encostar a barriga no balcão virtual, tá certo?
o seu mercado está no TikTok, você vai ter que ir lá e pelo menos acompanhar para saber como é que aquilo funciona. Senão não é foco no cliente, tá certo? Ele está no LinkedIn, ele está no YouTube, cara, pelo menos um pouco por semana. Eu lembro, um dos meus clientes, quando eu comecei a consultoria, era o Pão de Açúcar. E era muito interessante, porque o Pão de Açúcar tinha uma equipe de marketing, já tinha gente, tinha o Cartão Mais, então tinha um banco de dados que, na época, para mim, era o melhor que eu tinha encontrado na minha vida, usavam direito, mas tinha uma regra de ouro do Abílio dentro do Pão de Açúcar. O pessoal de marketing, toda semana, tem que passar meio período dentro de uma loja. E cada semana tem que ser uma loja diferente. Não pode ir toda semana na loja que é do lado da casa dele. Para ficar observando como que o cliente se comporta dentro da loja. Sim. Isso é foco no cliente. Certo? Deixa eu entender como é que esse cara se comporta. Tá? Então, claro, se eu tenho dados, eu já tenho um monte de coisa. Mas eu acho que isso, essa parte subjetiva, é uma parte que do dado não vai dar. Sim. Tá certo? Sim. Eu posso até fazer modelagem estatística, modelos preditivos, um monte de coisa, mas tem uma parte que eu vou precisar ou ir para o lugar ou chamar os clientes para fazer uma pesquisa, fazer uma qualitativa, fazer alguma coisa, um focus group, e entender esse povo falando. Tá certo? Porque, mas assim, pesquisa é uma coisa muito antiga. Claro, pesquisa é uma coisa muito antiga, não é uma coisa barata, mas funciona se for bem feito. Então, vamos assim, não é abrir mão de... Nós estamos trocando uma ferramenta de marketing por outra, não. Você precisa fazer com que elas trabalhem juntos. Sem isso, você vai ter ganhos? Sim, você vai ter ganhos. Eu já trabalhei para uma empresa que, vamos dizer assim, cara, depois de arrumar o banco de dados e fazer táticas específicas para segmento, em 6 meses os caras estavam vendendo 30% a mais e perdendo muito menos clientes do que eles perdiam. Se você não tem nada, o ganho inicial é muito grande. Sim. E depois você vai refinando. Sim. E você vai refinando até onde? Você vai refinando até onde a sua contribuição de crescimento deixa de ser marginal. Na hora que ela vira marginal, fala assim, bem, então agora a gente tem que dar um passo para cima e para um modelo mais sofisticado, etc, etc. Você não precisa começar pelo complicadíssimo. Não, vamos começar fazendo aqui uma análise de rede neural. Não. Faz uma segmentação básica, faz um RFV, um lifetime value, se você não tem nada. Certo? Sim. Aprendeu a trabalhar com isso? Deu no limite? Passa para o seguinte. Vai continuar o crescimento. Deu no limite, passa para o seguinte, e assim por diante. E eu acho que é interessante a sua colocação, porque você está falando algo do tipo, precisa ter uma cultura de se trabalhar com dados, né? Quer dizer, Sim. invista a maior parte dos seus esforços, né, do seu dinheiro, do seu capital, em criar uma cultura de dados dentro da organização, né? Eu até lembrei uma vez que nós fomos analisar um banco de dados e deu que todo o mercado da empresa estava na região de Osasco. E aí nos chamou a atenção por que o mercado da empresa estava todo em Osasco. Porque quando os vendedores chegavam com os pedidos e pedia para uma pessoa, que era o estagiário, digitar para que no outro dia faturasse, o rapaz, para não perder tempo de pesquisando e indo atrás do CEP do cliente, ele digitava o CEP da casa dele, porque o sistema liberava, né? Então ele punha lá, e ele com maior boa vontade estava colocando todos os CEPs da casa dele, porque no outro dia faturava e resolvia o problema, né? E no final, o mercado da empresa estava
focado em Osasco, né? Evidentemente, E um quarteirão só, né? um quarteirão só, em uma casa só, né? Todas as empresas estavam lá. E ele colocava, e na cabeça dele, ele estava fazendo melhor, porque a empresa estava faturando, trazendo os resultados. Para o vendedor, estava tudo bem, porque o resultado estava chegando, a comissão dele, quer dizer, para todos estava esse modo operante aí estava funcionando. Só que você vai aí trabalhar, fazer qualquer trabalho ali de segmentação mínimo, você vê que está totalmente furado, que todas aquelas informações não servem para absolutamente nada. Só um complemento, Fábio, você comentou do Kotler, nós já fomos atrás aqui, ele lançou o primeiro livro dele, pelo menos o que está aqui na internet, em 1967, com gerenciamento de marketing, administração de marketing, né? É o mesmo nome que ele vem trabalhando, né, nesses últimos anos, vem atualizando, né, trazendo novidades no sentido tecnológico, de pensamento, mas foi um sucesso em 1967, é isso mesmo. Sim, daí de 67 para frente, né? Eu acho que todo mundo que estudou administração ou comunicação ou alguma coisa assim passou pelo Kotler. Sim. Comentando aí, você falou um negócio interessante, que é a história da cultura. Pessoas acham que cultura é alguma coisa que eu chego e faço um monte de eventos quaisquer e mudo a cultura de uma empresa. Cultura da empresa e cultura das pessoas em geral só se transforma na prática. Sim. Tá certo? Então, se eu quero transformar essa empresa numa empresa com cultura de dados, não vai adiantar o Fábio ir lá e passar um dia inteiro fazendo um workshop a respeito disso, porque no dia seguinte vai estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Tem que pegar e fazer. Tem um cara clássico chamado Sandler, que era na área de vendas, ele desenvolveu uma metodologia de vendas e que eu acho fabuloso, que o primeiro livro dele, ou talvez o livro mais importante dele, traduzindo em português, é algo como assim: não se aprende a andar de bicicleta em um seminário. Ou seja, você vai aprender fazendo. Sim. Você pode estudar, mas se você não estudar e não aplicar, você não vai reter. A cultura é a mesma coisa. Se eu não aprender e ficar fazendo, e ficar entendendo o que eu estou fazendo, e ficar avaliando o que eu estou fazendo, você não cria uma cultura nova. Tá certo? Uma cultura, você não vai mudar uma cultura de uma empresa num seminário, num evento, ou mandando todo mundo ler o mesmo livro. Tá certo? Então, o que eu falo é o seguinte sempre, assim, começa pequeno, não tem problema. O problema não é tipo assim, já vou ter que sair tudo. Começa pequeno, trata os dados, faz os primeiros exercícios, põe em prática, testa para ver se aquilo está funcionando ou não está funcionando, que resultados está trazendo, vai ajustando, e à medida que isso vai se rentabilizando e se pagando, porque também é um investimento que tem que se pagar para a empresa, tá certo? Sim. E aí, à medida que isso for se rentabilizando e se pagando, você vai começar a crescer. E crescer significa crescer no investimento, crescer no número de ações e crescer no número de áreas usuárias dentro da empresa. Sim. Tá certo? Eu não vou pegar, sei lá, a Nestlé com 15 mil funcionários e falar assim: a partir de hoje todo mundo vai usar o meu CRM. Pega uma área, pega um produto, pega uma gerência de produto, faz, testa, anda, dá um passo para frente, é degrau por degrau. Exatamente. O problema é que a gente tem uma cultura de imediatismo, de achar que, tipo assim, não, põe o não sei o que no ar e amanhã a gente já vai ter resultados fabulosos. Tá? Nada é assim, né, Fábio? Nada é assim. Não, nada é assim. Até para você comer uma maçã, ele teve que iniciar por uma semente, né? Pois é.
E essa semente teve que ser cuidada, pôr num bom terreno, né? Ela teve que crescer, teve que proteger contra ventos e trovoadas. E, assim, eventualmente deu uma trovoada que destruiu a plantação toda. Pois é. Você sabe que você mencionou aí, né? Desde a época da pandemia, na época da pandemia eu fui convidado por um professor chamado Mariotti Mariotti, isso. para participar de um grupo a respeito de discussão de pensamento complexo. E desde então eu fui me aprofundando nisso. E essa questão de que a gente está num mundo, primeiro, que não existe nenhum sistema fechado. Ou seja, qualquer tipo de sistema, o meu corpo, a minha empresa, o meu país, o meu governo, são todos sistemas abertos e, portanto, sujeitos a emergências e incertezas. Sim. Tá certo? Então é isso, tipo, a gente tinha que andar e, assim, a própria pandemia foi um evento emergente que, tipo, desestabilizou o mundo, tá certo? Exato. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Assim, eu fiz, dessa vez não deu certo, ok, vamos tentar comparar com outra coisa, fazer de uma forma um pouco diferente. Mas, assim, não adianta falar assim, fiz o primeiro, não deu certo, esse negócio não funciona. Foi a mesma coisa que dizer assim, deu uma geada na Serra Catarinense e esse ano a safra de maçã vai ser muito menor, tá certo? Isso não significa que eu não vou continuar plantando maçã o ano que vem. Sim, claro. Mas é assim que as empresas e as pessoas evoluem, né? E as coisas vão acontecendo, né? O processo de evolução é assim mesmo. Pois é assim, mas assim, eventualmente as pessoas também têm o discurso que reconhece que é assim, mas na prática elas esperam coisas sempre imediatas. Exatamente. Bom, Fábio, estamos chegando ao final, né, desse nosso bate-papo. Enfim, é uma delícia falar sobre temas, principalmente quando nós também, né, temos uma paixão, né, por isso. Eu adoro falar sobre sistemas de informações e falar sobre dados e falar sobre como trabalhar e o que pode ser feito a partir dos dados. Então, quando encontra uma pessoa que também gosta desse assunto, fica um bate-papo assim de horas. É um perigo. É um perigo. Eu queria deixar esse espaço final, Fábio, para você deixar uma mensagem, deixar os seus contatos, falar do seu livro, né, para os nossos ouvintes. Tá, então, assim, eu vou ser breve. Para me contatar, eu diria que os caminhos mais fáceis são ou dentro do site da minha empresa, que tem um formulário de contato, que é adiron.com.br, tá? Ou qualquer um que queira me adicionar no LinkedIn é Fábio Adiron e estou lá disponível sempre para conversar. Tá? Então, lembrando, adiron.com.br ou no LinkedIn Fábio Adiron. Os meus livros são livros que estão disponíveis na Amazon, tá? 2 deles têm aquela possibilidade de impressão on demand. Você pode mandar imprimir e comprar físico, tá? Mas, assim, os 3 também estão em formato de e-book. O primeiro deles saindo lá, ou começando pelo mundo da complexidade, é um livro sobre antropologia filosófica. Fala assim, mas o que isso tem a ver com marketing? Tem, você precisa entender pessoas, tá? Se chama O Mito de um Mundo Melhor. Olha, que legal. O segundo, e esse tem uma curiosidade, ele se chama O Dragão da Inteligência Artificial contra o Guerreiro da Desinteligência Natural. Olha, criativo esse gameplay. Tá? E qual que é a curiosidade? A curiosidade é que esse livro eu lancei em agosto de 2022. Em novembro de 2022 foi lançado o ChatGPT. Olha. Aí outro dia eu falei assim, poxa, mas você teve essa previsão, essa intuição? Eu falei assim, não, eu tive sorte. É verdade.
Não tinha nenhum oráculo me dizendo solta. Mas assim, mas é analisando a inteligência artificial dentro de um ponto de vista que eu falo o seguinte: ele não é nem messiânico, ela não é a solução para todas as coisas, mas ele também não é escatológico, não é o fim do mundo de todas as coisas. Mas, tipo, olhar para isso e, óbvio, também ver isso, a segunda parte, principalmente, é sobre a questão de o que vai acontecendo com a inteligência à medida que eu deixo de usá-la, tá? O terceiro livro é um livro chamado Espelhos Ilógicos, que é a partir de um conceito da teoria da complexidade, que é a dialógica, que é a exploração de lógicas não cartesianas ou não aristotélicas para a solução de conflitos e de tomada de decisão. Tá? E aí eu falo a respeito de algumas lógicas que existem disponíveis não cartesianas, tá? E é interessante porque uma delas, que se chama lógica fuzzy, ela é muito aplicável dentro de modelos estatísticos para marketing. Que é a ideia de que uma resposta ela não precisa ser 0 ou 1, sim ou não. Ela pode ser alguma coisa qualquer entre o 0 e o 1. E existem infinitas possibilidades entre esses dois valores, tá? E aí eu ponho isso aplicado, uma resolução de conflitos, que eu acho que é uma coisa interessante para a gestão, e também de tomada de decisão. Tem horas que eu vou ter que tomar decisão dentro de uma circunstância complexa em que eu não vou ter a alternativa ou é 0 ou é 1. Mas eu tenho que tomar decisão como gestor. E aí eu vou ter que saber quais são as minhas limitações, as incertezas, os conflitos, etc, etc. Maravilha. Bom, Fábio, que bom conhecer essas obras. Já fiquei interessado, vou procurar seu nome já lá na Amazon, né? Porque, sem dúvida alguma, são temas extremamente atuais e são reflexões importantes para o mundo, não só organizacional, corporativo, Sim. mas para que cada um possa refletir um pouco sobre estas questões aí. Quero te agradecer mais uma vez, Fábio, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de atender o canal Marqueteiro. Né? Fico muito feliz de te conhecer e poder entender um pouco mais de como você pensa. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Como eu falei, um prazer te conhecer pessoalmente, porque há mais de 20 anos eu te conhecia de nome. E, particularmente, eu gostei muito do nome do canal. Muito obrigado. Obrigado você mais uma vez e, prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando?
Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.